meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la Carte. No vídeo de hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca da música moderna. Vamos falar nesse vídeo sobre o nacionalismo neorromântico, a música expressionista e também o dodecafonismo. Muito bem, amigos. Como vimos em nosso vídeo anterior, várias experimentações, várias transformações acerca das maneiras de fazer música, de produzir sonoridade, acabou criando a música impressionista. A música impressionista era amplamente influenciada pelas vanguardas artísticas, principalmente, como o nome sugere, o próprio impressionismo. Da mesma forma que a pintura impressionista tentava criar uma atmosfera, tentava criar uma maneira para envolver o seu observador com os conteúdos de suas telas, a música impressionista também criou maneiras para tentar envolver o ouvinte, principalmente porque a música que era realizada anteriormente ao surgimento do impressionismo era uma música amplamente impactante, uma música grandiosa, uma música realmente muito eloquente, que era o romantismo. Dessa maneira, esse exagero, essa impactação romântica acabou por afastar os ouvintes assim chamados de grande público. Por quê? Ela foi se complexificando, ela foi ficando mais intensa ao ponto de que as pessoas, os ouvintes, não mais conseguissem compreendê-la e entendê-la. Dessa maneira, esses ouvintes acabaram buscando formas musicais mais populares, que também iremos tratar nos nossos estudos sobre música. No entanto, como nós vimos em nosso vídeo anterior, a música erudita, A música erudita por quê? Geralmente a música erudita ela é chamada genericamente de apenas música clássica, mas esse termo não é correto, já que a música clássica é somente a música realizada no período clássico. O termo mais correto para esse tipo de música seria música erudita, e desta forma a música erudita ela acabou ficando restrita cada vez mais a setores acadêmicos, estudiosos, músicos que eram capazes de entender a complexidade. Quando falamos de música impressionista, só para nós relembrarmos, a música ela não deixa de ter um apuro técnico, mas ela não é mais impactante. Ela tem um objetivo de envolver, criar uma atmosfera que envolva o ouvinte. Dessa forma, então, ela acaba se relacionando, se aproximando das temáticas da pintura impressionista. Não apenas a música impressionista vai se inspirar nessas vanguardas artísticas. Outras vanguardas artísticas, como a própria pintura expressionista, a própria pintura fauvista, também acabarão sendo amplamente inspiradoras para essas formas artísticas. Nós veremos similaridades entre vanguardas e a música, além, claro, das similaridades evidentes, como, por exemplo, a música expressionista, que irá se inspirar na própria pintura expressionista. No entanto, poderemos ver, por exemplo, similaridades com o dodecafonismo, próximo ali, por exemplo, do pontilhismo, onde nós não temos uma harmonia completa, surgindo músicas quebradas. Dessa forma, essas inspirações, essas novas pegadas, essas novas vertentes artísticas, essas novas maneiras, essas novas experimentações acabarão dando a temática das músicas que irão surgir ali no começo do século XX. Esse viés de criar novas sonoridades vai acabar criando também uma nova espécie de música nacionalista. Nós temos nesse momento, já com essa influência moderna, com essa influência impressionista, nós temos a chamada música nacionalista neorromântica, ou nacionalismo neorromântico. Essa nova vertente musical, ela ainda continua seguindo os passos daqueles elementos digamos assim, criados no nacionalismo que nós vimos lá no nacionalismo romântico. Porém, agora, já no começo do século XX, nós temos que essa nova vertente da música nacionalista, ela vem já valorizando a identidade nacional. Ela não quer, por exemplo, criar uma nova identidade nacional, ela vem valorizar a identidade nacional real daquelas pessoas daquele local, por exemplo. Nesse momento, então, nós temos que, para criar essa identidade, para valorizar essa identidade nacional,
Qual é o procedimento dos músicos? Os músicos, eles vão inserir nas suas músicas, em suas composições, elementos que são, digamos assim, elementos folclóricos, do folclore dos seus países. Eles vão inserir contos populares, vão inserir lendas populares, daquilo que é proveniente da cultura de seu país. Irão colocar, no caso, instrumentos nativos, maneiras de tocar e desenvolver instrumentos nativos. Por isso que nós temos nesse nacionalismo uma vertente diferente. Ele vai, na verdade, pegar aquela técnica musical tradicional e vai subvertê-la, vai distorcê-la para que dessa maneira possa fazer surgir uma nova forma de música que vai valorizar a identidade cultural de seu país de origem. Neste caso, nós temos aqui a figura do romeno Béla Bartók. Béla Bartók, como era o procedimento dele? Ele ia até as vilas distantes, as pequenas vilas, né, da Romênia, imagine como é que era essas pequenas cidadezinhas, essas vilas do século XIX, e ia aprender quais eram as lendas locais, quais eram as técnicas musicais nativas locais, e ele pegava. Não que ele simplesmente plagiasse essas lendas, essas músicas nativas, essas músicas regionais. Ele ia para essas vilas, aprendia como elas eram executadas, aprendia os contos, as músicas e tal, e fazia sua própria versão. Dessas músicas. Dessa maneira, então, ele não plagiava, mas ele permitia que a música que ele criasse fosse influenciada por essas temáticas, por essa originalidade cultural regional do povo romeno. Ouça um pedaço agora das danças romenas criadas aí por Béla Bartók. São perceptíveis as diferenças existentes entre as vertentes nacionalistas, né? O nacionalismo romântico era grandioso, impactante. Perceba que essa versão de nacionalismo, idealizada pelo Bartók, ela tem mais similaridades até com a música impressionista, onde nós vemos que ela vai se aconchegando, ela vai nos envolvendo, e quando percebemos, a música toma conta de todos nós. Essas são mudanças que já trazem visivelmente os impactos e as influências das novas maneiras de fazer música surgidas ali no final do século XIX. Dentro dessa nova vertente desse nacionalismo, influenciado pela vertente moderna, né, o nacionalismo neorromântico, nós temos a figura de um grande compositor brasileiro, Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos ele vai ser conhecido como um compositor genuinamente brasileiro, justamente porque ele vai proceder esses elementos. Ele irá introduzir na sua música elementos do folclore brasileiro. Ele irá introduzir na sua música instrumentos nacionais brasileiros do folclore. Ele irá introduzir peças onde ele vai abordar as lendas nacionais, onde ele vai querer construir grandes temas musicais, onde ele fará verdadeiros odes ao nosso Brasil, digamos assim. Dessa maneira, Heitor Villa-Lobos se destaca muito nesse quesito. Para que vocês possam observar isso, eu trouxe para vocês, primeiramente, nós vamos ouvir dois pedaços de duas músicas de Villa-Lobos. Primeiramente, eu quero que vocês ouçam um pedaço dessa música chamado O Irapuru, de Villa-Lobos, de 1917.
Irapuru de Villa-Lobos também é evidente essa influência moderna e impressionista, onde nós vimos ali também que a música também está tentando envolver e criar uma atmosfera, chegando ao ponto da música em certo momento até, como nós podemos observar, vocês devem ter percebido, que ela tenta simular até o canto assim de um pássaro aqui para colocar a gente em mais contato realmente com o tema da obra. Mas principalmente eu desejo que vocês, eu gostaria que vocês percebessem como que Villa-Lobos aborda esses elementos, constrói ainda uma espécie de narrativa, né? Afinal de contas é nacionalista, mas como que ele vai trazer essa ideia de construir a valorização da cultura nacional. Lembre-se, Villa-Lobos participou da Semana de Arte Moderna de 1922, lembra? Ele foi vaiado na Semana de Arte Moderna, por quê? Porque ele trouxe essa nova vertente de utilizar elementos mais populares, elementos mais nativos na música, o que não era bem visto. Lembre-se, no Brasil naquela época, música era música como a de Carlos Gomes, uma música nacionalista épica. Villa-Lobos quebra essa questão do épico e constrói uma das músicas mais incríveis que ele já compôs, não apenas ele, mas que alguns compositores brasileiros já fizeram, que está na sua coleção Baquianas Brasileiras, que é o Trenzinho do Caipira. Perceba que, quando você ouvir a música de Villa-Lobos, repare como que você pode se sentir plenamente em um trem, passeando pelas montanhas de Minas, olhando pelos cafezais, vendo os rios, o campo. Esse clima genuinamente brasileiro, esse clima genuinamente de Minas, é o que é construído pela música de Villa-Lobos. Ouça, mas quando você ouvir, mentalize esses elementos que eu tenho certeza que você vai conseguir se sentir totalmente naquelas paisagens maravilhosas que nós temos nas Minas Gerais.
Perceberam, amigos? Dessa forma, Villa-Lobos, com essa música, ele nos aclimata, ele cria um ambiente que nós conseguimos sentir o Brasil. Nós nos sentimos plenamente brasileiros ao ouvir essa música. Nós que já conhecemos nosso local, parece que nós conseguimos, Minas Gerais, né? Parece que nós conseguimos até sentir o cheiro das matas. É realmente uma música maravilhosa, uma das mais lindas músicas já compostas pelo panteão de compositores brasileiros. Retornando para a Europa, os aspectos da música moderna, essas experimentações, essas variações, continuam trazendo grandes transformações no mundo musical. Nós temos lá justamente surgido na Alemanha a chamada música expressionista. Não apenas na música nós temos essa vertente expressionista. Como nós sabemos, a arte plástica também terá essa vertente expressionista. A Alemanha, ali no começo das décadas de 1910, 1920, né, ela está muito impactada por um movimento que é o movimento da paz armada. Um movimento que vai acabar gerando, né, fazendo surgir justamente a Primeira Guerra Mundial. A paz armada, que você não se lembra, é justamente aquele momento em que as várias nações europeias estavam se preparando para fazer surgir ali a Primeira Guerra Mundial, já que eles sabiam que um conflito de grandes proporções era inevitável. Neste ponto, as artes como um todo, cinema, artes plásticas, música, estão absorvendo essas vertentes, absorvendo esse espírito da época, digamos assim, esse zeitgeist. E é um momento muito pesado. Na Alemanha irá surgir justamente essa vertente artística expressionista, que é uma vertente artística que volta a ser muito emocional. Não tanto quanto era aquela questão da música romântica, mas ela volta a dar ênfase à emoção, mas emoções angustiantes, emoções pesadas, emoções que são realmente tenebrosas, mediante a este momento de eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos que a arte é uma arte focada nesses sentimentos, nessas emoções de angústia, temor e de grande incerteza que nós temos ali surgindo nessa primeira metade do século XX. A música, nesse momento, ela vem então justamente para trazer e demonstrar essas inquietações. A música expressionista, ela traz uma carga emocional que vem trazendo justamente essa questão dessas inquietações, dessas emoções que estão incrustadas nessa pessoa. Percebam nessa obra que nós temos aqui, justamente uma obra de um dos mais famosos pintores do expressionismo, o Edvard Munch, que determina angústia. Olhe essa obra, perceba como que ela é uma obra que você observa, você vê o quadro e você percebe que alguma coisa está errada, alguma coisa é incômoda, alguma coisa é angustiante ao observarmos essa peça. Dessa forma, a música expressionista também vai respirar, também vai pegar nessas temáticas mais sombrias, de emoções mais avassaladoras, angustiantes deste momento da história da humanidade. Na música expressionista, nós temos dois compositores que chamam a atenção. Primeiro, Richard Strauss, e segundo, Arnold Schoenberg. Neste ponto, começaremos a falar sobre Strauss. Strauss vai criar aqui uma das músicas, né? Gente, a música expressionista, já que ela tem que mostrar essa angústia, esses tempos, nós veremos que as melodias, elas não parecem melodias completas. São melodias incômodas, que ao mesmo tempo que elas são grandiosas, elas já começam a parecer melodias quebradas, onde nós não temos uma harmonia. A harmonia parece que foi quebrada, mas trazendo uma sonoridade altamente incômoda para nós. Dessa forma, então, elaboram as músicas tanto Strauss quanto Schoenberg. Dessa maneira, então, nós vemos então que Strauss, a primeira música que nós veremos de Strauss é justamente uma das músicas que dessa forma. Perceba que, quando nós começarmos a ouvir, vocês vão ouvir, a música se chama Assim Falou Zaratustra, que é inspirada até no livro de Nietzsche. E nesse quesito, então, meus amigos, perceba que ao mesmo tempo em que a música ela começa grandiosa e impactante como uma música romântica, lembra, nós temos que o expressionismo, ele é uma música emocional, mas que pega essas emoções mais angustiantes. Ao mesmo tempo que ela começa sendo grandiosa e impactante, vocês vão vendo que ela
termina esse impacto, termina essa grandiosidade com quebras musicais, com melodias quebradas, que nos traz um certo incômodo. Ouça. Além, como vocês puderam perceber, essa grandiosidade inicial da música é quebrada repentinamente. Além da música Assim Falou Zaratrusta, nós temos que uma das músicas que deixou a comunidade europeia, uma das peças que deixou a comunidade europeia muito chocada, foi a ópera chamada Salomé. Nessa ópera nós temos ali primeiro que a maneira que a música é composta, a maneira que as pessoas cantam, ela é uma maneira que ela é justamente, digamos assim, diferente, para dizer o mínimo. Ouça um pedaço da ópera Salomé. Porém, o momento da ópera que deixa as pessoas mais angustiados e mais até certo ponto enojados com a sua composição é neste ponto que veremos agora, onde existe até, segundo as interpretações daquele momento, as insinuações de até um certo momento de necrofilia que a música tenta trazer para o seu ouvinte. Veja só.
nesse ponto então, trazendo essas emoções, essas realidades tão assim estranhas, tão contraditórias e principalmente tão angustiantes para o público daquele momento, não é de se espantar que a obra de Salomé, aí a ópera Salomé de Strauss, tenha causado um grande mal-estar na população europeia. Mas além de Strauss, nós temos aqui também Schoenberg. E nesse ponto ele é importante porque ele fará parte de dois momentos da história da música importante. Neste momento falemos dele apenas a respeito de sua contribuição para o expressionismo. Neste momento nós vamos ver uma música de Schoenberg que é chamada Transfiguração da Noite. Nesse momento observe, perceba o quanto que a música criada por ele desta fase, nós temos ali um momento em que ele é bem próximo às técnicas tradicionais da música, onde ele faz uma música menos, digamos assim, menos assustadora, menos quebrada, digamos assim, né, que é nesse momento a Transfiguração da Noite, onde ele faz uma música até certo ponto bem próxima àquilo que é o romantismo. Como vocês puderam observar, é uma música sem tantas transformações. No entanto, ele vai mudar completamente a técnica musical que ele vai trazer, trazendo justamente essa questão da música incômoda, a música com melodias quebradas, uma música com sonoridades, uma sonoridade que atravessa a outra. Como nós podemos observar, esse momento, a primeira fase que nós falamos dele, é uma música mais tranquila. Agora, perceba nesse momento da música Pierrot Lunaire, como que ele faz uma música inovadora, cheia de experimentação, mas principalmente uma música que ela é questionadora, uma música que ela é cheia de elementos inovadores para aquele momento. Ouça agora. Den Wein, den man mit Augen trinkt, nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine springt, und eine springt, und stiehlt
Dessa maneira, perceba o quanto que é uma mudança nas concepções da música feita pelo Schoenberg. Nesse quesito, então, nós vimos a primeira música, onde nós vimos aí uma música relativamente tranquila, totalmente diferente dessa que nós temos agora. Cada vez mais os elementos musicais da música dele vão se ampliando, cada vez mais essa experimentação, esse questionamento, essa insatisfação com as técnicas tradicionais musicais vão se ampliando. E dessa ampliação surgirá um novo movimento musical. Lembre-se, eu falei que Schoenberg fazia parte de dois movimentos. O primeiro, que nós já vimos até agora, foi o expressionismo. O segundo, que vai surgir da sua insatisfação, do seu questionamento e da ampliação dessas técnicas inovadoras, será o dodecafonismo, ou também chamado serialismo. Nesse ponto, nós podemos ver essa ideia das melodias quebradas sendo amplificada ao máximo. O dodecafonismo traz uma nova técnica musical onde nenhuma nota musical é preferida à outra. É chamado também de serialismo porque as notas são escritas em séries e podem ser repetidas aleatoriamente sem nenhum privilégio. Dessa maneira, então, amplia-se aquela sensação de uma melodia que não tem uma maneira, digamos assim, harmoniosa, mas várias melodias que vão se quebrando e se compondo, se rachando e se refazendo ao longo da música. Schoenberg vai criar esses elementos e vai ampliar essa questão que nós vimos anteriormente, como podemos observar nessa música que ouviremos agora. Como podemos observar, a música ela vai quebrando, ela não parece ter uma harmonia completa. Porém, quem vai alcançar um momento, digamos assim, de maior representatividade dessa técnica é justamente Anton Webern. E ele vai criar músicas onde realmente não parece que se ter uma melodia completa. Nós temos aqui que essas técnicas que vão ser desenvolvidas ali justamente por Schoenberg serão ampliadas justamente ali por Webern, criando ali uma nova sonoridade, uma nova musicalidade, onde aquela versão de uma harmonia, de uma melodia, que é uma melodia que nos envolve, até aquela ideia de envolvimento, de atmosfera criado pela música impressionista, será quebrada justamente pelas músicas que nós teremos aqui, criadas ali por Anton Webern. Observe, ouça agora um exemplar para que você possa ter a noção real do que nós estamos comentando nesse momento.
podemos até observar algumas similaridades, por exemplo, com a técnica da pintura cubista, onde nós temos ali que da mesma forma que a pintura cubista fragmentava as imagens da realidade para construir uma nova imagem toda geometrizada, nós temos aqui que a música do dodecafonismo, ela quebra também, ela vem quebrando aqui a melodia, quebra a questão da harmonia para construir uma nova realidade musical. Uma realidade musical fragmentada, uma realidade musical quebrada, mas ainda assim uma nova realidade musical. Ouça mais essa música do Webern para que você possa ter essa visão do que nós estamos comentando. É inegável as similaridades, as aproximações existentes entre a música erudita que surgiu nesse momento, a música impressionista, expressionista, o dodecafonismo, com as próprias experimentações visuais surgidas com as vanguardas artísticas, com a própria arte moderna. A música erudita, meus amigos, aqui do finalzinho do século XIX, no começo do século XX, essa música chamada música moderna, ela vem de encontro justamente a essas novas realidades. Uma nova necessidade de questionar, uma nova realidade de insatisfação. Insatisfação com aquelas técnicas que não abriam mais fundamento para que fossem realizadas experimentações. Dessa maneira, então, essa música surgida aqui, a chamada música moderna, dará a luz a essas novas vertentes que nós temos aqui, pelo menos acontecendo na primeira metade do século XX. Claro, essas experimentações, elas continuarão acontecendo e na segunda metade do século XX continuarão fazendo surgir ainda novas realidades musicais ainda mais questionadoras. Mas aí, meus amigos, já não é mais a música moderna, mas a música contemporânea. E isso ficará para um próximo vídeo que faremos a seguir. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!